Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula de Educação Física do componente Movimento e Ação, onde nós estamos observando diversos temas relacionados à cultura corporal dentro da Educação Física e agora estamos trabalhando dentro da unidade temática de esportes. Isso mesmo, estamos conhecendo esse universo dos esportes, essa diversidade, essa classificação, entendendo como cada esporte ele está relacionado dentro da sua classificação. A gente compreende melhor o que é um esporte de marca, o que é um esporte de rede, não é? E aí, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que a gente estava falando na aula anterior, que são os esportes de rede ou parede, ou rede e parede. E aí, dando continuidade a isso, nós vamos falar hoje um pouco sobre dois esportes aí bem interessantes, ao qual a gente vai observar que ele utiliza alguns implementos, certo? Alguns equipamentos em específico. E que esportes são esses, professor? Nós vamos trabalhar um pouco sobre o badminton e o tênis, isso mesmo. Além de ser esportes de rede ou parede, são esportes também que utilizam raquetes. E com isso a gente vai entender um pouquinho como funciona cada tipo de esporte, certo? Para a gente conhecer aí essas modalidades aí que estão tão presentes dentro da cultura corporal da educação física. Então, iniciando a aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouco sobre o badminton. Eu acredito que é um esporte assim que muitas pessoas não conhecem, certo? Mas eu não conheço, professor, mas quando a gente mostra uma foto, a pessoa já vi nas Olimpíadas, já vi na televisão, no YouTube, certo? Então, é conhecido e não é conhecido, certo? Mas a gente vai entender um pouquinho sobre ele para que a gente já fique aí craque nesse conhecimento novo. Então, o badminton é um esporte que se caracteriza por ser uma mistura de tênis e vôlei de praia, sendo a peteca e a raquete os principais equipamentos utilizados. Vamos observar aqui o desenho que eu coloquei para vocês. Vejam como as pessoas vão se movimentando. Ele parece realmente um jogo de tênis, tá certo? Tem uma rede dividindo a quadra. Lembra muito o voleibol, certo? Principalmente o vôlei de praia. E aí, ele não tem uma bola, é uma peteca, também conhecida como volante, certo? Então, eles vão ficar sempre rebatendo de um lado ao outro essa peteca com o uso da raquete. Na prática desse esporte, são exigidas várias habilidades como agilidade, força, velocidade, reflexo, flexibilidade e resistência física. É bom e importante a gente ressaltar isso, essa questão das capacidades físicas que o nosso corpo aí desenvolve para essa modalidade esportiva, porque realmente é algo muito rápido. Quando você menos espera, você bateu, a peteca já está voltando de novo. Então, você tem que ser bastante ágil, tem que ser flexível para tentar acertar certos pontos em que ela vai até ela chegar embaixo ou em cima, certo? E aí a gente vai desenvolvendo essas capacidades físicas dentro dessa modalidade esportiva. Como foi que surgiu o badminton? Certo? Então a gente já viu o que é essa modalidade, a gente já está começando a se inteirar sobre ela. E aí, como foi que surgiu essa prática? Então, na educação física, inclusive nos esportes, nos jogos, entre outras práticas, a gente observa que o surgimento de uma prática, ela se dá a partir de outra prática que já existia. Então, é um processo de construção constante. Então, eu posso ver um jogo hoje e lá na frente esse jogo ele se tornar um esporte. Então, se criou um esporte a partir de outra coisa que já existia. E é o caso do badminton. O badminton ele surgiu lá na Índia a partir de um jogo chamado Poona, certo? Onde esse jogo também consistia na questão de rebater a peteca, certo? Se a gente for observar também a questão da peteca, ela também é um brinquedo popular aqui do Brasil, né, que foi desenvolvido aí também pelos índios, certo? Então também tem toda essa relação do rebater a peteca, não é verdade? Oficiais ingleses a serviço neste país
gostaram do jogo e levaram ele para a Europa. Então, as pessoas que estavam lá na Índia viram esse jogo e levaram da Índia para a Europa. E lá, o que foi que eles fizeram? O Poona ele passou a se chamar de badminton, certo? Quando na década de 1870, uma nova versão do esporte foi jogada na propriedade de Badminton, pertencente ao Duque de Belfort, em Gloucestershire, Inglaterra. É um nome bem complexo, tá certo? Mas aí para vocês verem que o nome em si, a característica do esporte, certo? Ele vai tomar proporções da região em que ele está sendo inserido, certo? Mas lembrar disso, na essência, esse esporte ele era um jogo que acontecia lá na Índia. As pessoas que estavam lá na Índia, os ingleses, pegaram de lá, levaram para a Europa e retransformaram esse jogo até se tornar um esporte, certo? Como se joga o badminton? O badminton pode ser disputado individualmente ou em duplas. Uma partida é composta por 3 games. A dupla ou jogador que ganha 2 games vence a partida. Quando eu digo 3 games, eu estou me referindo a 3 tempos, certo? Então, se alguém durante aquela partida já fizer ganhar 2 tempos, certo? 2 games, então esse aí já pode se considerar o ganhador da partida. Para ganhar um game é necessário fazer 21 pontos, tendo que haver uma diferença de 2 pontos para cada adversário. Por exemplo, se o game chegar empatado do 29 a 29, ganha quem fizer o primeiro ponto, completando 30. Então sempre tem que ter uma diferença de um para o outro, tá certo? Ainda sobre como se joga o badminton. Para fazer um ponto, a peteca deve cair no chão e se cair do seu lado é ponto do adversário. Então vejam isso. Eu vou rebater a peteca, né, para o outro lado. Se ela tocar o chão adversário é ponto meu. Mas se na hora que eu rebati ou que ela veio e eu não consegui pegar ela e caiu no chão do meu lado, é ponto do meu adversário. Tá certo? A prática do badminton ela pode acontecer em ambientes abertos ou fechados. Porém, o vento pode atrapalhar a trajetória da peteca, dificultando o andamento do jogo. Isso é importante. A gente pode jogar no ambiente aberto? Podemos, como já foi falado. Mas o vento, dependendo do dia, se tiver um ambiente com muito vento e ventos fortes, a peteca ela não vai conseguir chegar até o outro lado, então ela vai sempre mudar de trajetória, porque ela é muito maneira, certo? Ela não é uma pesada feita a bola de tênis, ok? E dentro dessa questão a gente já viu como é que se joga o badminton, a gente já observou como ele surgiu, como ele foi criado. Vamos entender algumas curiosidades em relação ao badminton? Então, a primeira curiosidade é, o badminton, com mais de 2.000 anos de história, é um dos esportes mais praticados do planeta. Ah, professor, mas a gente não vê muito por aqui, certo? Possa ser que não seja uma prática, vamos dizer, do município de Paulista, ou uma prática aqui de Pernambuco, um exemplo. Mas existem outros lugares no Brasil que se joga. Tem outros lugares no mundo que se joga, então é um esporte que é difundido, ok? As raquetes, por sinal, são super leves. Modelos profissionais pesam em torno de 70 gramas, já as petecas elas pesam 5 gramas, então por isso que o vento atrapalha, certo? Porque a peteca ela é tão maneirinha que der um vento, o vento leva ela para outro lado. Aliás, sabe-se que são feitas as petecas profissionais, são feitas de 16 penas da asa esquerda do ganso. Então, bichinho do ganso, né? Perdeu aí 16 penas da sua asa esquerda para se fazer a peteca. Eu não sei qual o motivo, mas eu acredito que deve ter alguma característica em específico por ser a pena do ganso. Mas que, na verdade, a peteca ela é muito bonita, tá certo? E o esporte faz muito bem para a saúde. Coração, músculos e tensão agradecem bastante para quem pratica esse tipo de esporte. E aí, a gente fala, mas a gente precisa ver como realmente acontece. E eu trouxe para vocês aqui um vídeo.
em dupla, tá certo? Do jogo de badminton, para vocês verem o porquê que a gente utiliza tanto a agilidade, a flexibilidade, a força, a velocidade, certo? E também o raciocínio. O raciocínio aí tem que ser bastante rápido. Então analisem aí o vídeo, como é que acontece o jogo de badminton. Ok? Ainda tem outro vídeo aqui. Agora é uma disputa individual, 1 contra 1. Vejam, o rebater a peteca, a distância, a velocidade. Então é um jogo bastante rápido, ok? Então assim, gente, espero que vocês tenham gostado do badminton, tá certo? É aí um esporte, também pode ser utilizado como uma atividade recreativa, ok? E uma boa opção para uma qualidade de vida melhor. Partindo disso, nós vamos para outro tipo de esporte que se parece um pouco com o badminton, mas aí também precisa de outras capacidades físicas, mas esse realmente é praticado em ambientes abertos, prioritariamente, porque a bolinha em si, o vento não atrapalha tanto na sua trajetória. E que esporte seria esse? O tênis, isso mesmo. O tênis é um esporte praticado entre 2 oponentes ou 2 duplas. Então, para que a gente entenda que o tênis ele pode ser tanto individual quanto coletivo. Lembra também do badminton. Pode ser individual ou coletivo. Numa quadra dividida por uma rede, onde esses jogadores utilizam raquetes para rebater uma pequena bola de um lado para o outro. Então esse já é o objetivo do jogo de tênis, é tentar rebater a bolinha de um ponto para o outro, ok? Como surgiu o tênis? Então a gente vai entender um pouquinho de como surgiu, qual foi a origem dessa prática aí, que utiliza aí essa raquete, que utiliza esse espaço aí com a divisória da rede. Então, sobre a origem do tênis, uma das versões é que ele tenha surgido de jogos praticados por egípcios e persas na antiguidade. Então, para vocês observarem novamente, que as práticas elas não surgiram só de hoje, elas vêm surgindo dentro do período histórico da humanidade, certo? Inicialmente ele era jogado com a mão, então vejam que legal. A nossa própria mão, ela pode ser utilizada também como uma raquete para rebater uma bolinha. A raquete passou a ser inserida apenas no século XVI, ok? E aí é importante a gente ressaltar, se antes jogava sem a raquete, então já deixei a deixa para vocês. Se quiser aprender também, pode fazer em casa sem o uso da raquete, tá certo? Então pode utilizar a mão para rebater, ok? A explicação que mais se aproxima da forma como o tênis é conhecido hoje teve origem em 1873, quando o major inglês Walter trouxe da Índia um jogo chamado Spice. Eita, o nome é bem difícil. Spider Stick, isso mesmo. Esférico em grego, quer dizer esférico em grego. Então não sei por que o povo cria um nome tão difícil assim para os esportes, né? Por isso que é melhor agora do jeito que está, o nome tênis. É mais fácil de se falar. Em 1875 o esporte passou por mudanças e foi chamado de lawn tennis, por ser realizado em campos de grama, certo? Então vejam como já melhorou. Tem aquele nome ali todo complicado e aí começa a ter um nome mais fácil de se pronunciar, tá certo? E como se joga o tênis? Então, a gente já viu o que é o tênis, né? Observamos um pouco, gente, como surgiu aí essa modalidade esportiva, certo? E agora a gente vai ver um pouquinho de como é que se joga o tênis. Então, o jogo é iniciado com o saque de um dos jogadores. Devolvida a bola, ele continua até que um dos tenistas lance a bola na rede ou para fora da quadra. Marca-se o ponto aquele que conseguir fazer a bola tocar no solo de qualquer parte da quadra adversária. Então, observem isso, que o badminton, a peteca vem, a gente fica só batendo. A bola de tênis não. Quando a bola de tênis vem, ela pode bater uma vez no chão e a gente rebater ela de volta, tá certo? Mas aí para fazer ponto a gente tem que esperar que a bola do adversário, né, toque a rede
e ela não consiga progredir ou que ela saia da arena ou da área que está sendo jogado, ok? Algumas curiosidades sobre o jogo de tênis, certo? Nós vimos como se joga de forma mais básica, não é? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre essas curiosidades. As quadras de tênis, elas foram inicialmente, formam inicialmente uma forma de ampulheta, antes da quadra retangular padrão ser adaptado. Então, ela não tinha esse formato que ela tem hoje, tá certo, gente? Ela tem um outro formato, como foi falado antes, ela tem um formato de ampulheta. No tênis, quando a bola atinge qualquer parte do corpo do adversário ou sua roupa, o ponto é concedido ao adversário. Então, veja que curiosidade legal. Se a bola de tênis tocar na roupa de qualquer um dos jogadores, a gente vai atribuir ponto para a equipe adversária, certo? Se o nosso adversário também acontecesse com ele, o ponto é nosso, ok? O tênis era praticado usando a palma da mão, como eu falei logo no começo, certo? Assim foi chamado de jeu de paume, ou jogo da palma da mão. Hoje, a bola de tênis ela deve pesar cerca de 56 a 59,4 gramas, enquanto o comprimento da raquete de tênis deve ser de 73 centímetros. Alguns atletas, né, que tiveram aí destaques e nomes aqui no Brasil, que eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês. Esse aqui, com certeza, os pais de vocês conhecem, né, que é o Gustavo Kirten. A gente tem a Niege Dias, uma das atletas aí importantes dentro do tênis no Brasil. Temos Tomás Belucci, Maria Esther Bueno e muitos outros. Então, eu destaquei só alguns para a gente observar quem são esses nomes do tênis aqui no Brasil. E, de tanto falar, vamos observar também como é o jogo de tênis. Aqui, como eu falei no começo, a bola bate, a gente saca a bola, ela bate um pouquinho no chão para o outro poder rebater, certo? Então, o ponto vai ser sempre se a bola tocar ou na rede ou ela sair e ninguém conseguir alcançá-la, ok? Então, dê uma olhadinha aí, mais uma vez no jogo de tênis. Agora aqui de mais perto, ó, o início do saque. E vejam, a bola sempre vai e volta, batendo o solo e o outro vai rebater, ok? Então, diante do que foi falado, diante do que foi apresentado para vocês em relação a esses esportes aí de rede ou parede, ou de rede e parede, certo? O desafio da semana para vocês vai ser o quê? Vamos tentar fazer um jogo de tênis em casa. Como assim, professor? Mas eu não tenho a raquete. Eu já dei a dica no começo da aula, lembra que eu falei? Nós vamos utilizar como eles faziam no começo, utilizar a nossa palma da mão. Professor, mas eu não tenho a bolinha de tênis. Então vamos adaptar. Vamos fazer da seguinte forma. Se você tiver uma bexiga em casa, você pode encher ela de trigo, farinha ou de areia, amarrar e a gente ter um pezinho assim e a gente tentar sair rebatendo. Mas aí, claro, professor, ela não vai poder bater o chão e pular. Então a gente pode fazer o quê? Se a gente não conseguir fazer só rebatendo, a gente pode utilizar também uma bolinha de rolon, que ela pula, certo? Então só para a gente tentar saber como é a questão do rebater a raquete. Então a gente bate a bolinha e bateu. A outra pessoa tocou no chão, bateu de volta. Professor, mas eu não tenho nenhuma dessas. Eu posso usar uma bola normal que eu tenho em casa, uma bola que pule, pode também. Só para a gente tentar simular o movimento da raquete e o rebater a bolinha, ok? Então o desafio da semana de vocês é esse: tentar fazer um jogo de tênis utilizando a mão, ok? E como frase, né, reflexiva, eu deixo para vocês que energia positiva é o melhor presente que a gente pode receber. Quem é que não gosta de receber uma energia aí positiva logo na hora que acorda de manhã, dando aquela força aí para seguir o dia a dia, né? Para seguir as atividades da escola, as atividades diárias. Então lembrar disso. É sempre bom receber energia positiva. E tudo que for negativo, a gente dispensa, porque não traz nada de bom para a gente, ok? Então, gente, eu espero que tenham gostado da aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima.